Olá, sou o Thiago Brito, trader e professor. E nessa aula nós vamos falar sobre o gráfico de Renko. Você vai compreender as suas características, como ocorre a sua formação, quais as informações que o gráfico de Renko fornece e qual a sua representação gráfica para que a gente possa contribuir para a nossa análise e para o nosso operacional. Primeira coisa que nós temos que compreender é que o gráfico de Renko ele vai trazer uma visão mais detalhada, mais precisa da movimentação e velocidade de locomoção dos preços, já que ele é mensurado através da volatilidade dos ativos. Ou seja, para que o gráfico seja formado, o ativo ele tem que mover de preço para que os boxes, que são chamados, sejam construídos. Diferente de outros tipos gráficos, no qual você tem a concepção através de uma fração de tempo, pelo gráfico de Renko, caso o ativo não se mova, o box não vai ser formado. E aí, dessa forma, a gente consegue compreender melhor a movimentação do ativo de forma mais clara e objetiva. Então, o gráfico ele irá formar os boxes caso o preço se mova, facilitando a padronização do risco operacional. Porque a partir do momento que eu consigo visualizar a volatilidade daquele ativo, com que velocidade ele está se locomovendo, eu consigo trabalhar com tamanhos de stops coerentes à realidade do mercado. Caso essa volatilidade venha a alterar, caso essa volatilidade venha a subir ou venha a cair, eu consigo ajustar o meu controle operacional e financeiro com base na movimentação real do ativo, independente de quanto tempo está demorando para o ativo se locomover. E aí, nos candles, por exemplo, cada candle vai ser formado por cada fração de tempo. Então, como a gente viu nas aulas anteriores, a cada 5 minutos, por exemplo, você vai ter ali a representação gráfica de um candle que vai demonstrar qual foi a abertura, a máxima, a mínima e seu fechamento. O gráfico de Renko também vai ter nos seus boxes qual que foi a abertura, a máxima, a mínima e o seu fechamento. Só que ele é padronizado em relação ao seu tamanho. No candle, a gente viu que ele pode ter aí uma amplitude diferente caso o ativo se locomova mais ou menos durante determinada faixa de tempo que configurarmos. O Renko não. Ele sempre vai ter o mesmo tamanho de acordo com a frequência de movimentação que você deseja analisar no ativo. Então, dessa forma, você consegue visualizar de forma mais clara e objetiva quando o ativo está fazendo uma perna de movimentação, por exemplo, uma perna de correção ou uma lateralização, uma consolidação, no qual o preço fica ali oscilando, mas não sai do lugar. E a primeira coisa que a gente tem que identificar é justamente essa clareza no movimento. Repare que nos candles, como você viu, nós vamos ter diferentes tipos, tamanhos e intensidades. E agora, no Renko, você consegue visualizar que eu tenho o tamanho dos boxes de forma totalmente padronizada. E através do Renko, como ele não é formado por frações de tempo, mas sim por frações de movimento, a escala de tempo no fundo do gráfico, você vai visualizar que ela vai ter um espaçamento diferente. Por quê? Um box, né, cada caixinha dessa representa um box, ele pode ter, por exemplo, 30 minutos de duração, 15 minutos de duração, 1 hora de duração. Enquanto isso, o candle já deve ter feito vários candles, um do lado do outro. E aí você vê no candle, né, o espaçamento entre eles, né, que você não vê a locomoção de preço, mas várias barrinhas sendo formadas. Mas no Renko, ele fica parado em apenas um box. E aí, dessa maneira, né, aqui a amplitude do tempo ele vai variar de acordo com a movimentação. E aí nós conseguimos visualizar, por exemplo, nessa fração de movimento, no qual o preço se locomoveu, né, um box para cima, um box para baixo e 2 para cima, ele demorou 7 minutos para poder fazer apenas esse pequeno movimento. Então a gente consegue compreender que foi um momento mais demorado de consolidação. Se a gente fosse colocar no gráfico de 1 minuto, por exemplo,
nós teríamos aqui 7 candles de 1 minuto, representando o que aconteceu durante aquele período. E agora repare, por exemplo, como é que a gente identifica de forma mais clara e objetiva a velocidade, a frequência, a volatilidade dos ativos, quando eu tenho vários boxes sendo formados, então numa quantidade bem superior ao que aconteceu aqui anteriormente, em uma fração de 1 minuto. Então, eu consigo compreender que o preço se locomoveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 boxes por cada, no caso, nesse momento, de 1 minuto. No Renko, eu também vou conseguir visualizar o que é o ruído de um movimento, igual no Candle a gente viu, quando ele rompe ali a máxima, mas não fecha abaixo da máxima, né? Tem aquelas particularidades. No Renko a gente vê de forma muito mais objetiva, que é quando eu tenho um movimento de queda, então eu vou pegar dessa extremidade até o fundo, quando eu tenho apenas um box realizado contra o movimento, representa um ruído. Significa que ali nós tivemos uma pausa do movimento, uma possível tentativa de interrupção. Mas essa interrupção, e quando eu vejo que o movimento deixou demarcado um topo ou um fundo, ele precisa fazer 2 boxes, igual nós temos aqui no fundo, 2 boxes contrários ao movimento principal. E aí, dessa forma, nós tivemos uma interrupção do movimento de queda, foi demarcado um fundo, sem qualquer subjetividade, como o gráfico de Candle, muitas vezes ele vai trazer, por conta da amplitude, por conta do pavio, do corpo do candle, né? No Renko não, como você tem uma padronização, sempre que ele fizer 2 boxes contra o movimento, significa que ele foi interrompido. E aí ele dá início a um movimento contrário ao anterior. E aí aqui no caso nós tivemos um novo ruído num movimento de alta que não foi concretizado, e aí eu tenho uma movimentação de valorização. Depois, uma movimentação de desvalorização de forma contínua, sem nenhuma sujeira, sem nenhum ruído. Que ele pode ser causado por investidores que venderam, por exemplo, aqui em cima, estarem realizando uma parte, ou por investidores que acreditam que nesse momento o ativo ficou vantajoso para comprar e tentaram fazer com que ele retomasse a alta. Enfim, o que vai acontecer para causar ruído não tem como a gente saber qual que é o real motivo causador daquele momento. Mas nós temos que interpretar na análise gráfica, principalmente quando nós temos um movimento de baixa, um movimento de alta, a interrupção do movimento de alta, a interrupção do movimento de baixa ou a lateralização de um movimento. E aqui no Renko, nós vamos conseguir visualizar de forma mais precisa justamente a lateralização. Quando eu tenho uma tentativa de queda, uma tentativa de alta, eu tenho várias interrupções e tentativas de reverter o movimento a todo momento. E dessa forma a gente consegue visualizar que ele está mais lateralizado e essa compreensão se torna mais clara e objetiva através desse gráfico. Então, por isso que muitos traders e investidores irão optar por utilizar o gráfico de Renko para poder ter justamente essa visão mais precisa do que está acontecendo. E aí, ao longo dessa aula, você vai ver até algumas comparações em relação ao movimento que um candle gera e o movimento que o Renko gera. O candle, por mais que a gente consiga visualizar, né, de forma mais precisa a intensidade daquela movimentação, né? Então eu posso ter um candle muito grande e dentro desse candle vão ser formados vários boxes. E aí eu tenho uma velocidade igual foi feito aqui entre 11h59 e meio-dia, né? Então ele se locomoveu de preço de forma mais rápida. Mas você pode estar se perguntando quantos ticks, quanto ele se movimentou nessa ascendência, ok? Nesse movimento de alta, qual que foi a variação? E aí que entra
a diferença em relação à identificação de como essas informações elas são geradas. Como que o gráfico de Renko ele é formado? E a partir dessa compreensão, nós vamos começar a medir por frações de variação de preço. E aí, nesse caso, ao invés de eu colocar 5 minutos, eu venho aqui e coloco, por exemplo, 5R. Então, eu não estou importando se cada box desse demorou 1 minuto, demorou 15 minutos, demorou 30 minutos, demorou 1 segundo para ser formado. Eu quero compreender se foi, ocorreu uma variação de 5 tiques do preço. Se eu estiver falando de ações, por exemplo, uma variação de 5 centavos. Se o preço subir 5 centavos, significa que ele se locomoveu 5 ticks. E através do Renko eu consigo ter justamente essa representação do movimento. Então, para a gente recapitular tudo que foi falado até agora, é importante a gente compreender que um Renko, um box desse, pode conter vários candles, quando nós temos movimentos sem volatilidade, movimentos mais demorados e contidos nos ativos. E um candle pode ter vários boxes, caso nós temos uma volatilidade mais intensa, uma variação de preço mais acelerada. Então, o conjunto dessas informações ele é importante para a gente poder compreender o que está acontecendo e qual que é a influência naquele momento em relação às negociações que estão ocorrendo no Times e Trades. Através do gráfico de Renko, eu vou conseguir visualizar, por exemplo, quais que são os pontos exatos no qual o preço possui, teve anteriormente, analisando o passado, dificuldade de prosseguir. E eu consigo trabalhar também de forma mais objetiva no meu operacional e mensurar o risco de forma mais clara. E ele vai facilitar para mim poder realizar investimentos e analisar qual que é o risco e a probabilidade de ganho. Mas todos os gráficos vão ter os seus prós e os seus contras. Do mesmo jeito que o candle, nós temos aí uma subjetividade, no Renko nós temos também uma dificuldade em relação a identificar a intensidade. Muitas vezes a formação de um gráfico de Renko ela é muito acelerada, o que pode dificultar para traders e investidores que ainda não têm uma agilidade tão grande para poder trabalhar nessa leitura e nessa operacionalização das estratégias. Mas vamos compreender primeiro como que o gráfico de Renko ele é formado, como que cada box ele é representado à medida que os negócios vão saindo. Então, num gráfico de 5R, por exemplo, ok? O que representa? Representa que cada box, e aí quando nós falamos o box, nós vamos desprezar o pavio que foi feito. No candle nós consideramos o pavio no movimento, no Renko você vai desconsiderar esse pavio, e o que vai importar nessa análise é a amplitude do box. Então, um gráfico de Renko 5R significa que cada box ele tem 4 ticks de amplitude. Se eu falar, por exemplo, um gráfico do Renko de ações, significa que eu tenho 4 centavos, ok, de variação de preço, ok? E dessa forma, significa que no quinto centavo, se ele se locomover 4, começa aqui. Primeiro tique, 1 centavo. 2 centavos, 3 centavos, subiu 4 centavos. Esse box não fechou. Ele só se encerra quando o preço se movimenta mais 1 centavo. É o quinto centavo que representa o 5R. Dessa forma, esse box ele é automaticamente encerrado, ele é fechado e abre-se um novo. Por exemplo, como nós temos aqui nesse momento. Nós temos aqui que o preço se locomoveu 4 centavos e no quinto ele encerra o que aconteceu anteriormente e já abre um novo box. Então, enquanto o movimento estiver realizando boxes ascendentes, eu tenho um movimento de alta.
Caso eu tenha vários boxes para baixo, representa que eu tenho um movimento de queda. E aí a coloração do box, ela já fica mais clara para a gente poder visualizar em relação ao próprio movimento. Diferente do candle, né, que eu posso ter um candle negativo no movimento de alta. No Renko, não. Eu sempre vou ter um candle com a coloração negativa quando eu tiver um movimento de queda. Então ele é simplesmente claro e objetivo na interpretação das suas formações. E aí, quando que um boxe consegue encerrar, fazer aí um ruído, um princípio de interrupção do movimento anterior? Para isso acontecer, eu preciso que o preço se desvalorize, né, no movimento de queda. Se fosse movimento de alta, seria se valorizar, ok? Eu preciso que ele se desvalorize o dobro de ticks. Então significa que, anteriormente, esse box foi fechado, e aí eu já tenho a cotação, a última cotação sendo realizada aqui no novo box. E aí por isso que ele fica o pavio, porque ele cotou lá, mas esse box não foi fechado, ele está cotando ainda. Ele está sendo realizado, está sendo formado ainda. Se ele se locomover a partir de agora, já que ele se locomoveu um tique, se ele se locomover a partir de agora mais 3 ticks, ele faz um box cheio, mas ele não encerra ele. E aí ele precisa se locomover mais 4 ticks para poder encerrar os 4 do box atual e abrir um novo posteriormente. E aí, para que eu possa ter uma interrupção desse movimento, ok? Eu preciso que ele devolva o tique que ele acabou de realizar, ande a amplitude de 2 boxes, já que cada box tem 4 ticks, então ele desvalorize 8 ticks, que é a amplitude de 2 boxes, ok? E faça mais um tique para poder encerrar esse e abrir um novo aqui embaixo. Então, quando eu tenho movimentos a favor, para que um novo box seja formado, ele precisa fazer 5 ticks, já que eu estou falando do gráfico de 5R. Para que esse movimento seja interrompido, eu preciso que eu tenha pelo menos o dobro de movimento de forma anterior. E aí, dessa forma, eu consigo visualizar que esse box foi encerrado, abre-se um novo tique, e para que ele volte a subir, ele precisa devolver esse tique, andar 8 centavos, no caso, para cima, mais um, para que ele volte a subir. Caso contrário, ele vai ficar parado, estagnado, oscilando durante a sua formação, ok? Ou ele vai continuar a sua desvalorização. E aí, para que a gente tenha um novo box sendo formado para causar realmente a interrupção do movimento e não ser apenas um ruído, e aí nós iniciarmos um movimento de queda, a partir desse momento, né, assim que esse box encerra e eu já tenho um tique, ele vai precisar ter mais 3 ticks, e aí ele vai vir na amplitude desse box, não vai ser encerrado, mais um tique, e aí sim, mais um novo box vai se encerrar, vai ter mais um box negativo, e ele abre outro posterior. E aí eu tenho a interrupção desse movimento e o início do movimento contrário. Então, você pode compreender nesse momento que é bem simples e bem claro que quando o preço se movimenta a favor, dependendo da amplitude desse movimento, eu vou ter mais boxes sendo formados, dando sequência à movimentação. Quando eu tenho boxes sendo formados contrários ao movimento, se eu tenho apenas um, ele é apenas um ruído, uma pequena correção. Se eu tenho 2 boxes, então se é realizado mais um completo, ok? Então a gente tem que deixar claro isso, que ele tem que encerrar, ele não pode fazer apenas a amplitude daquele box, então ele tem que andar 4 ticks, 5 ticks, né? 4 ticks é a amplitude, mais um, para poder encerrar um novo box
E aí sim, nós temos a interrupção do movimento de alta e o início de um possível movimento de queda. E aí, isso vai facilitar para que você administre suas operações, para que você encontre o ponto correto de entrada das suas operações de forma clara e objetiva. Você não vai se preocupar em relação à amplitude daquele candle, se está muito grande, se não está, se está favorável, se não está. Se o preço se locomoveu, você vai conseguir identificar seu ponto de entrada, seu ponto de stop, atrelado à realidade de movimentação e volatilidade daquele ativo. E aí, nessas concepções, você também consegue visualizar, de acordo com as projeções de volatilidade, projeções de movimentação, qual que é o possível retorno daquele movimento perante o risco que você analisou. Então, essas informações, elas são geradas de forma clara e objetiva a partir do que o gráfico vai sendo gerado. Vai sendo, né, o preço vai se locomovendo, vai causando ali o consumo do book e ocorrendo a variação, seja positiva ou negativa, do preço. E aí nós vamos ver aqui um exemplo, uma comparação do gráfico de Renko comparado ao gráfico de Kendo, num dia completo aí de movimentação de Vale. Então eu tenho aqui o gráfico de 5 minutos de Vale, de Kendo, ok? E a intenção agora é você compreender qual que é a diferença que está acontecendo na movimentação dos preços em comparação do gráfico de Kendo e o gráfico de Renko. Então, repare, no gráfico de Kendo, eu consigo visualizar aqui uma movimentação de queda, uma pequena movimentação de alta, né? Que aí nós temos aqui, né, que o preço ele faz, né, um rompimento, né, dessa máxima, né, mas ele não fecha, então nós não temos a interrupção do movimento de queda, nós temos um ruído causado por um pequeno movimento de alta, ok? O preço volta a cair, depois sim nós temos uma interrupção do movimento, que é causado por fechamentos da máxima acima da máxima anterior, ok? Depois nós vamos ter novamente uma movimentação de queda, mínimas fechando abaixo da mínima anterior, abaixo do fechamento anterior, ok? Então fica bem claro aqui esse movimento. Depois a gente tem aqui uma tentativa de retomada da alta, uma tentativa de retomada da baixa, ou seja, nós temos uma lateralização, mas repare que a amplitude dos candles cada hora ela é diferente, rompe, não rompe a máxima, não rompe a mínima, faz pavio, não faz. Então eu não consigo interpretar aqui o que é topo, o que é fundo, de forma precisa. Se aqui esse candle, onde é que o laser está apontando, é um topo, ou o topo é esse aqui de cima? Né? O topo é aqui e o fundo lá embaixo. Então, o candle me dá um pouco de subjetividade do que está acontecendo. E aí eu tenho uma forte movimentação de queda, que aí ela foi causada de 1, 2, 3, 4, 5 candles fechando abaixo da mínima anterior, fechando abaixo do fechamento anterior, fechando abaixo de sua própria abertura, né, para poder fazer a coloração, ok? Depois eu tenho a tentativa de uma retomada de uma alta. Então repare, fechou acima, não fechou abaixo da máxima, da mínima. Isso aqui é um topo, não é? Né? Depois ele caiu. Então repare, aqui no fundo, isso é um fundo, né? Essa interrupção é um fundo ou não é? Ou é só lá embaixo? Já que eu tenho fechamento acima do fechamento anterior, mas não tenho acima da máxima anterior para poder, né, interromper o movimento. Toda essa lateralização, qualquer topo e qualquer fundo aqui. Então, no Kendo, você consegue identificar, ok, o que é topo, o que é fundo, né, de forma mais dinâmica. Né? Você tem aí, né, uma certa subjetividade em certos momentos. Mas repare a diferença da mesma movimentação durante um dia inteiro de Vale. Repare, por exemplo, o gráfico de Renko representado pelo 7R.
Nesse caso, os 5 minutos, a gente vai fazer uma medição dessa volatilidade, você vai aprender, né, nas aulas posteriores como que você chega nesse número para identificar se eu vou usar o 5R, 7R, 10R, 20R, 100R, 2R, ok? Você vai compreender isso. Então, em Vale, representa que a cada 5 minutos, o gráfico tem se locomovido 14 centavos. Então, cada box desse, a cada 2 boxes desse, representa um candle do 5 minutos de forma normal, caso ele não tenha uma amplitude muito grande, por exemplo, igual quando eu tenho aqui uma amplitude maior do que a normalidade, né? Então eu vejo várias amplitudes e candles maiores, então estou tendo uma volatilidade ali, uma variação de preço mais acentuada. Então, aqui, repare que nessa forte movimentação que tivemos aí de meio-dia até 1h da tarde, por exemplo, enquanto no candle você teve 1, 2, 3, 4, 5 movimentos de meio-dia, na verdade meio-dia começou aqui atrás, né, no candle. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 candles até 1h da tarde, né? Toda essa variação de preço. No Renko, toda essa queda do 21, olha lá, 21 e 28, voltando, 21 e 28, olha a escala, 21 e 28. No Renko, ela se inicia aqui e nós temos toda essa representação. Aquele início daquele ruído, olha aqui, essa lateralização que no candle você às vezes vai ter uma dificuldade de compreender, está subindo, está caindo, está interrompendo, não está. Olha como é que esse momento, ok? Esse momento, representado por vários candles, eu tenho aqui essa lateralização causada pela movimentação. Então ele vai te mostrar que o preço caiu, tentou subir, fez uma interrupção, tentou cair, fez um movimento de alta naquele momento e depois caiu fazendo uma pequena sujeira, um pequeno ruído. Vamos olhar desde o início? Olha, aquele movimento, primeiro movimento de 10 horas da manhã até próximo a 10h30, 10h40. Então eu tenho uma queda e aí um ruído, né, que no candle ele não fechou acima, né, nós temos 2 candles fechando acima das máximas anteriores, né, para causar interrupção, nós temos um ruído, né, que é representado aqui por esse momento, e depois uma queda. Então, no Renko, eu também tenho uma queda, uma alta, uma queda de novo, uma alta e depois uma queda até 12h30, até 10h30. Então, repare que aqui, durante esse candle maior, eu posso ter justamente aquela situação que no candle eu não consigo interpretar, já que eu estou vendo ele depois de formado. Até esse candle, o segundo, de 5 minutos ser fechado, o preço pode ter caído e subido naquele momento. E eu consigo visualizar justamente aqui no gráfico de Renko, que ele caiu, voltou a subir e depois caiu nos primeiros 5 minutos, olha lá, até as de 10h02, 10h01 até as 10h06. Tenho 4 minutos aqui, que é representado pela primeira fração aqui, esses primeiros 2 candles nesse momento. Então eu tenho 2 candles, mas representado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 movimentos de preço. E um ruído naquele caminho. Então consigo ver um detalhamento melhor do movimento, da intensidade, da velocidade do que está acontecendo nos ativos. E aí depois ele fez um topo, que é justamente no candle aqui, nesse momento, ok? Que ele fez o topo, então de 10h30 até 10h55, né? Então vamos lá, de 10h30, vamos lá, de 10h30 até 10h55, nós temos aquele topo sendo formado. O ruído do candle, nesse momento que no candle apresenta, né, configura um ruído, no Renko é essa variação aqui, né, de 10h06 até 10h20 mais ou menos.
Então, nós temos aqui, olha lá, até 10h20, esses candles. Esse ruído que no candle apresenta apenas uma pequena interrupção, no Renko você vê que não. Pela locomoção de preço, nós temos aqui sim uma interrupção do movimento, uma tentativa de alta e depois uma retomada da queda. Ok, depois nós temos lá embaixo, por exemplo, depois daquela forte alta, nós temos a tentativa de uma retomada da alta bem rápido, né, de 10h05, de 1h05 até 1h09. Então, isso vai representar essa alta apenas um candle dos 5 minutos. Vamos ver? Então, de 1h05, olha lá, aqui, até 1h10. Então, são esses dois candles aqui. Ele vai representar essa amplitude de movimentação. Olha lá, de movimentação. Depois ele fica lateral. No candle, a gente vê vários sendo formados, um do lado do outro. Tem hora que fecha acima da máxima, tem hora que fecha abaixo, né, da mínima, deixa pavio, não deixa. No Renko, tudo isso que aconteceu de 1h da tarde até o fechamento do pregão, a gente consegue visualizar essa lateralização de forma mais clara e objetiva também, para a gente poder atuar nas nossas análises e também nos nossos investimentos. Posteriormente, eu tenho aqui para você compreender que da mesma forma, né, utilizando o mesmo dia ali de vale, ok? Da mesma forma que nos candles eu tenho ali o candle de 1 minuto, o candle de 5, o candle de 15, o candle de 60 minutos, por exemplo, no Renko eu também consigo mensurar a volatilidade, a velocidade de variação de preço de acordo com cada fração de tempo, da mesma forma. E isso vai ser representado por essa frequência de análise. Se eu quiser um detalhamento maior de tudo o que aconteceu naquele dia, né, vou voltar ele aqui para você retomar, ó, de tudo que aconteceu nesse dia, se eu quiser um detalhamento, igual o gráfico aqui, é o gráfico de 5 minutos. Se eu quiser visualizar o gráfico de 1 minuto, por exemplo, o que aconteceu durante esse momento? De forma mais detalhada, eu tenho aqui o que aconteceu, olha lá, até 10h11, que o ativo tentou subir, caiu, tentou subir, caiu de novo, depois tentou subir durante 10 minutos, que são aqueles dois primeiros candles, esses dois primeiros candles e o início desse terceiro. Os dois primeiros candles e o início do terceiro, ele vai ser representado por esse movimento aqui. Então, naqueles minutos, né, o candle de 5 minutos, ele está mostrando apenas uma amplitude de baixa. Mas, até ele ser formado, o preço caiu, subiu, caiu de novo, tentou subir, e depois ele fechou aquele primeiro candle de 5 minutos. Então, você consegue ver esse detalhamento da movimentação dos ativos. E quanto mais rápido for a formação do box, mais intenso está aquela movimentação. Igual a gente viu lá em relação ao espaçamento, né? Espaçamento, né, da fração de hora, da fração de tempo. Okay? Se eu tiver, né, por exemplo, um gráfico às 10 horas, eu tenho o início, né, do movimento aqui e uma amplitude grande e vários boxes ali sendo formados, significa que o mercado estava intenso na sua movimentação naquele momento. Se eu tenho essa fração de tempo mais apertada, significa que o mercado estava mais lateral naquele momento, igual a gente viu na explicação ali da formação dos boxes, ok? Então, eu também vou conseguir fazer uma correlação, um detalhamento maior ou uma leitura mais direcional também pelo gráfico de Renko, da mesma forma que a gente viu pelo candle analisando cada fração. Aqui no caso, então, quero analisar as frações de movimentação. Um detalhamento maior, eu estou utilizando o 3R. Se eu quiser visualizar um detalhamento, mas nem tanto, eu coloco no 5R, por exemplo. E aí repare que esses mesmos movimentos, né, cheio de ruídos, principalmente nessa queda, por exemplo, eu vejo que ela está sendo representada, olha lá, putz, ela começa às 10h30, né, um pouco antes das 10h30, né, esse topo a 51,60, ok? E vai durar até 10h40. Então, olha lá, 51,60 é esse topo, ok? Até
lá embaixo, às 10h40. Então, eu estou tirando um pouco de visão de ruído para me poder ter uma análise melhor do direcionamento da tendência daquele ativo no intraday. E aí eu consigo visualizar, né, durante um momento de congestão, olha lá, vários blocos sendo formados, tentando cair, tentando subir, né, aqui embaixo, né, tentando cair, tentando subir, uma lateralização. Se eu quiser tirar também esses ruídos para ter uma visão mais macro no intraday, eu coloco na volatilidade equivalente, por exemplo, ao 15 minutos, da mesma forma que a gente fez na aula de Kendo, e eu consigo visualizar, repare, de forma clara e objetiva o que aconteceu naquele dia. Simplesmente, se a gente fosse resumir o dia de Vale, nós temos um movimento, né, de queda, um pequeno ruído, uma tentativa de subida, depois um movimento de baixo. Então, tudo isso, né, desde lá de cima, todos esses blocos, esses 3 negativos, esse positivo e esses 4 negativos, representam um movimento de queda. Então, a gente fala que Vale caiu até mais ou menos 10h40, né, que vai dar mais ou menos aqui entre esse tempo, ok? Vale caiu até 10h40, corrigiu. Então aí nós já temos uma correção que ela fez 2 boxes, né, igual eu expliquei antes, que quando nós temos 2 boxes contrários ao movimento, representa a interrupção da queda e início de uma alta. Se o ativo vai reverter a queda, vai devolver todo esse movimento, vir trabalhar aqui em cima, a gente não sabe. Mas fez 2 boxes para cima, ele está interrompendo o movimento de queda. Ok. E depois Vale passou o resto do dia caindo. Depois de 10h50 mais ou menos, né, que 10h56 o box já foi formado, depois de 10h56 Vale passou o resto do dia caindo. Então, antes eu consigo ver como que esses movimentos foram formados ao longo do dia. Esse pavio no box com amplitude superior representa, olha lá, se eu for pegar aqui esse pavio vai dar mais ou menos 51h30, esse segundo, às 10h56, 11 horas mais ou menos, ok? Olha lá, 51h30 é aqui, 10h56, olha lá, meio-dia, entre 10h43 e meio-dia. É essa tentativa de alta que no gráfico maior representou apenas um ruído, um paviozinho de tentativa de movimentação, ok? E aí eu consigo ter uma visão mais macro da tendência do dia, ok? Se eu for resumir o dia de Vale, eu tenho a frequência de análise para analisar a velocidade, a volatilidade a cada hora, igual a gente fez no Kendo, eu tenho também no Renko, olha lá, que Vale passou o dia caindo. Simples assim, né? Então, independente se no meio do caminho ela corrigiu ou não, ok? Repare, eu tive uma maior velocidade de 10 até 10h30, né? E depois de 1h da tarde, até o final do pregão, aquela consolidação, ó, aqui está representada aquela consolidação de forma um pouco mais detalhada. Aqui está bem detalhado. Olha lá, depois de 1h, bem detalhado. Depois de 1h, mais detalhado ainda. Eu quero ter uma precisão maior daquele movimento. Então, menos detalhe e sem detalhe nenhum. Eu quero só saber o que está acontecendo. Está caindo e pronto, acabou. Né? Independente, né, do detalhamento ali. Vai depender da minha visão, da minha operação, do meu perfil operacional, né, do que eu desejo analisar. Então, o gráfico de Renko ele vai me proporcionar maior precisão na minha análise e nas minhas operações. O gráfico de Kendo vai me demonstrar maior intensidade dos movimentos, ok? E aí, dessa forma, o que a gente consegue compreender? Que o gráfico de Renko proporciona uma visão mais clara e objetiva dos movimentos, você visualizou ali, que é só identificar, né, o direcionamento dos boxes. Então a gente não tem que ficar analisando, fechou acima da máxima, não fechou, é só o pavio, não é, onde que é fundo, onde não é. O gráfico de Renko vai proporcionar essa visão mais clara e objetiva, bem como uma melhor relação de gestão do risco das operações. Por exemplo, né, se eu retornar aqui, ó, se o gráfico ele está subindo, se ele for retomar a queda, eu vou vender assim que ele me confirmar, né, essa tentativa de continuidade, ok? E deixo meu stop aqui em cima.
No candle, vai ter vários candles ali naquele meio, né? Por exemplo, aqui foi de 10h46 até 10h46 até 10h56, 11 horas. Então, vou ter ali 2, 3 candles que vão representar esse mesmo movimento. Vou deixar acima da máxima de qual candle, né? Vou usar um candle só, vou usar dois. Então, o Renko ele vai me facilitar em relação, né, ao gerenciamento de risco das minhas operações. Quando a gente começar a aprofundar, né, justamente nessa parte operacional, ponto de entrada, ponto de stop, projeção, você vai compreender melhor. Tá? Mas a partir desse princípio é uma característica que você tem que entender do gráfico de Renko. A partir da quantidade de boxes formados, conseguimos identificar a velocidade dos movimentos, foi aquela amplitude, né, em relação, né, ao eixo de tempo. Então, se eu tenho ali vários boxes, né, e aí eu vejo um espaçamento maior ali do tempo, né, da questão temporal, eu vejo que ali eu estou tendo uma velocidade maior da movimentação do preço. Se eu tenho ali boxes sendo formados e eu tenho ali bem achatado, né, bem comprimido, a variação de tempo significa que o mercado ali está quieto, está mais parado. Então eu não consigo ver a hora que ele está rápido e a hora que ele está mais lento. As configurações da frequência gráfica por variação de preço. Então 5R representa que eu tenho 4 ticks mais um, então cada box tem 4 ticks mais um para ele fechar esse box e abrir um novo. Se eu tivesse ali, né, um 10R, representa que cada box tem 9 ticks, se for ações, né, em 9 centavos, e precisa andar o 10º para fechar esse box e abrir um próximo. Então ele é medido por variação de preço, não variação de tempo, ok? E por último, a gente viu que um box contrário ao movimento representa apenas um ruído, uma pequena tentativa de interrupção do movimento. E 2 boxes contrários representam o encerramento do movimento e o início do movimento contrário. Se ele vai se persistir ou não, a gente não sabe, mas é o primeiro ponto que você tem ali para interrupção do movimento. Espero que com essa aula você tenha compreendido mais um tipo gráfico, ok? E a partir desse momento você vai começar a aprofundar melhor em relação à volatilidade, né, esses termos que a gente utilizou nas primeiras aulas, em relação ao que é um movimento de alta, o que é uma tendência de alta, como você visualiza projeções de movimento, e a gente vai começar a detalhar de forma mais precisa a análise gráfica, tanto no gráfico de Candle quanto no gráfico de Renko, que são os mais utilizados. Muito obrigado e até a próxima aula.